Chegamos ao módulo de inteligência emocional. E esse módulo tem um grande objetivo: fazer você entender o que é que trava a utilização da sua genialidade. Isso mesmo. O nosso criador, ele pregou uma espécie de peça, porque dentro de nós ele colocou a nossa maior riqueza, que são os nossos talentos naturais, a nossa genialidade. Mas junto com isso ele também colocou dentro de nós os processos comportamentais que nos impedem de colocar essa genialidade para fora. Então atenha-se muito bem, porque a partir de hoje você vai entender qual é o seu teto, o que é que limita a expansão da aplicação máxima do seu potencial. E a gente precisa trazer um breve conceito, um conceito sobre livre-arbítrio. O quanto de fato nós somos conscientes das nossas escolhas? Será que nós estamos realmente reagindo, escolhendo e decidindo de acordo com aquilo que a gente realmente quer? Alguns estudos revelam que o nosso cérebro processa algo em torno de 400 bilhões de bits por segundo. São muitas informações sendo processadas aqui no nosso inconsciente. Porém, nem todas essas informações são percebidas de maneira clara. Na realidade, um percentual baixíssimo de informações é reconhecido. Desses 400 bilhões de bits sendo processados por segundo, o nosso cérebro tem clareza de apenas uma ínfima e pequena janela, de 2.000 bits, o que corresponde a 0,6 zeros depois da casa, 5%. Ou seja, o nosso poder de consciência, a nossa capacidade de escolha, ela realmente é muito limitada. Antes da gente escolher como reagir a uma situação, o nosso cérebro, no seu piloto automático, escolhe por nós. E de onde vem isso? Por que é que nós somos, de certa forma, limitados na maneira como reagimos às situações? A natureza não nos vai dar um recurso que não seja útil. Esse recurso de reação automática ao ambiente é um mecanismo de defesa que nos acompanha desde que nós éramos homens das cavernas, desde os nossos antepassados mais longínquos. Esse mecanismo de defesa são as nossas emoções. Isso. O conceito e o significado de emoção é reação. Reagir. Reagir para o quê? Para me defender, para sobreviver. Todos nós temos aqui dentro do nosso cérebro uma espécie de cérebro trino. São 3 cérebros em um. Um primeiro cérebro, chamado cérebro reptiliano, que controla coisas mais instintivas como a respiração, a temperatura corporal, o fluxo sanguíneo, a liberação de hormônios. O cérebro reptiliano está controlando boa parte daquilo que acontece aqui dentro de maneira inconsciente. Numa camada acima, nós temos o cérebro mamífero, local onde as nossas emoções são processadas, mais especificamente na amígdala cortical. Essa amígdala serve como uma sentinela, que está sempre como uma guardiã, como uma vigia, atenta a tudo aquilo que pode nos ferir, tanto no aspecto físico quanto no aspecto emocional. E essa amígdala tem um papel muito importante. A arquitetura do cérebro deu para ela essa função de sentinela que, quando percebe qualquer tipo de ameaça, libera feixes neurais que sequestram o terceiro cérebro, que é o neocórtex cerebral. O neocórtex é a terceira camada do cérebro. É a camada que de fato nos torna Homo sapiens sapiens, o homem que sabe, o homem racional. E é isso mesmo. Para o nosso cérebro primitivo, para o nosso cérebro mais mamífero, não tem diferença entre o tigre vindo na nossa direção há alguns milhares de anos atrás
oferecendo perigo à nossa sobrevivência, para um e-mail torto que vem de um colega de trabalho, para uma conversa que o nosso chefe nos chama para ter na sala dele, para a nossa amígdala, para o nosso cérebro primitivo, ambos são uma ameaça. E diante dessa ameaça, nós reagimos no piloto automático. Ou seja, não existe sequer um segundo da nossa vida em que nós não estejamos reagindo àquilo que o ambiente nos causa, que o ambiente nos oferece. A raiva, por exemplo, que é uma emoção que nos acompanha há milhares de anos, lá no passado tinha uma função muito básica. A raiva trazia energia para, se fosse necessário, estrangular um animal até a morte para que ele nos servisse de alimento, ou ir para um embate físico a qualquer tipo de animal ou outro ser humano que oferecesse algum risco ao nosso território. É um mecanismo de defesa. Mas essa mesma raiva que nos ajudava e tinha uma função há milhares de anos atrás, está presente na humanidade, na sociedade atual. Só que hoje nós vivemos uma sociedade bem diferente, com outras leis, com direitos, com marcos civilizatórios. Então aquela raiva que tinha a função de proteção para me proteger de algum animal que oferecesse algum perigo, hoje não tem tanta função assim. Mas ela funciona exatamente da mesma maneira que no passado. Quer ver só um exemplo? No trânsito. Olha só o que acontece no trânsito quando alguém tenta lhe fechar, quando alguém chega com um alto nível de velocidade encostando a traseira do seu carro, oferecendo algum risco à sua família. Vejam quantos incidentes nós temos no trânsito. Muitas vezes incidentes irracionais, que culminam até em mortes. Puramente irracionais, que não faz sentido lógico algum. Mas então por que é que isso acontece? Por causa do sequestro do cérebro primitivo, que sequestra o neocórtex, o cérebro racional. Ou seja, nós podemos afirmar veementemente o seguinte: nós podemos tirar o primata da selva, mas não a selva do primata. Existe um lado mamífero e primata dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós, do qual nós não fomos ensinados na escola, na faculdade, a entendê-lo e principalmente a reconhecê-lo e a administrá-lo. Por isso, inteligência emocional, em última instância, nada mais é do que aprender a lidar e administrar o nosso lado primata. Existe uma frase que eu gosto muito, extraído de um filme chamado Uma Aventura na África, que diz o seguinte: a natureza é o que fomos postos no mundo para superar. Ou seja, se nós queremos evoluir enquanto indivíduo, enquanto raça, nós precisamos aprender a lidar com a nossa natureza mamífera, que repete padrões reacionais como mecanismos de defesa de milhares de anos atrás. A força da evolução vai num movimento contrário ao da força da natureza. E se nós não administrarmos a força dessa natureza? Se não aprendermos a reconhecer quando o sequestro emocional está vindo e potencialmente me prejudicar, para onde é que isso nos leva? Para um processo de autossabotagem. O que é então a autossabotagem? É querer uma coisa e fazer outra. Significa errar o alvo. Aquela fala que eu queria ter tido na reunião e não falei, não me posicionei. Ou aquela fala onde eu disse coisas que eu não queria ter dito e magoei, feri alguém, fui agressivo. Seja no trabalho, seja em casa, na família, não importa. A autossabotagem é aquele momento que nos gera ressaca. É aquele comportamento que quando a gente se arrepende depois. Mas se arrepende
quando a gente percebe que aquilo nos sabotou. E esse sequestro emocional que gera a autossabotagem também gera na nossa cabeça, nas nossas emoções, os nossos sentimentos, geram comportamentos, geram crenças e justificativas que nos mantêm refém dessas emoções. Por isso, aprender a reconhecer como eu me saboto, quais são as emoções que mais influenciam os meus mecanismos de defesa, em que situações elas me sequestram. E quando me sequestram, elas fazem eu pensar de que maneira, me sentir como, reagir de que forma. Tudo isso é fundamental para não limitarmos a sua genialidade, a nossa genialidade. Tudo isso é fundamental para que a gente consiga dar vazão ao potencial divino que mora aqui dentro. Caso contrário, a gente para no lado oculto do mundo corporativo. Um lado que ninguém gosta muito de falar, mas que está muito presente e tem se acentuado cada vez mais, especialmente nos últimos 5 anos. Um lado onde nós vamos encontrar um ambiente corporativo com muita pressão, que aumenta, especialmente em países com altas taxas de juros e inflação. Um ambiente com cobranças muito exageradas, com assédio moral, dentre outros tipos de assédio, onde há muito estresse, onde as pessoas estão fadadas ao burnout, onde o nível de depressão, de divórcio, veja, gente, ninguém casa pensando em se separar por causa de uma promoção na carreira, onde o trabalho vai gerando cada vez mais filhos desajustados, porque nós pais trabalhamos tanto, chegamos em casa, não temos mais a paciência, a energia para conseguirmos lidar com a formação de outros seres humanos, os nossos filhos, e doenças psicossomáticas, doenças físicas e emocionais, todas advindas desse processo de autossabotagem. Então, eu quero deixar aqui uma reflexão para você. Como será que você se sabota, hein? Em que situações isso mais acontece? O quanto isso tem afetado o seu crescimento na carreira, sua produtividade, sua comunicação, sua liderança, sua capacidade de propor ideias? Tudo isso e mais um pouco a gente vai ver na próxima aula. Acompanhe.